E aí pessoal, beleza? Fazer um vídeo aqui que será mais um desafio do que um simples vídeo, tá? Voltar um pouquinho aqui para manutenção. Eu fiz uns vídeos aí um pouquinho diferentes aí esses últimos dias, uns videozinhos de manutenção que vai continuar, tá? Tô com uma bagunça aqui de games, ó, isso aqui é game de cliente aí para fazer orçamento. Bagunça aqui é sempre grande, cara, não tem jeito. A gente arruma, daqui a pouco tá tudo bagunçado de novo. Então, temos aqui essa placa, tá? Essa placa aqui foi o seguinte. Tem um camarada meu, que ele trabalhava com games, ainda trabalha, mas agora ele trabalha bem pouco, porque ele tem um outro serviço bom lá, que ele trabalha fora e tal, e ele tá meio devagar nos games. E aí ele tinha um monte lá de placa, de sucata, aparelho completo, né, para sucata. E aí como eu dava uma força para ele, ele também me dava uma força quando eu precisava, mas quando ele precisava eu dava uma força para ele. Como ele é daqui da minha mesma cidade, ele entrou em contato comigo e falou: ó, Michael, tem um monte de sucata aqui, se está precisando, pode pegar. Então passei lá, peguei, que a gente sempre precisa. E aí essas placas eu estou trabalhando nelas para recuperar. A princípio seria para tirar peça, mas eu não aguento, né? Seria para recuperar. Essa aqui, em específico, ela tá bem complicada, tá? Não digo que ela tá complicada, ela não tá com um defeito complicado, ela tá feia a placa, tá? Essa placa aqui já foi feito muita coisa nela, ela tá bem feia. Não, acho que não vai dar para ver direito aqui, porque eu tô filmando agora tá à noite. Tô com a luz aqui, mas a luz não é muito legal. E aí não vai dar pra ver direito. Mas tem muito resíduo de fluxo e tal. Você vê que tem componentes faltando aqui que foi eu que tirei. Eu me toquei em fazer esse vídeo agora, né? Porque eu já trabalhei um pouco nessa placa. Senão eu já tinha começado desde o princípio. Mas eu vou falar pra vocês o que eu fiz, como é que ela chegou. E a gente vai seguindo. Eu não vou conseguir fazer o reparo dessa placa num vídeo só, porque vai demorar, mas eu vou fazendo etapas e etapas. Pois bem, essa placa chegou aqui, ela não ligava, tá? Não dá sinal nenhum. Aí já tinha resíduo de fluxo aqui no chipset, já tinha resíduo de fluxo aqui na GPU. Seguinte, quando ela chega sem ligar, não liga, só dá o bip, mas não liga, qual o procedimento que eu adoto aqui? Bom, primeira coisa. Nossa, a sombra aqui tá horrível, mas vai dar pra ver. Aqui a gente tem os reguladores, né, de standby. Aqui a gente tem a bobina de 5 volts, que vem 5 volts da fonte para cá. Aqui a gente tem a bobina de 3.3 volts. Aqui é o regulador de 3.3 e vai para essa bobina. E aqui, nesse caso, como uma corona, o regulador de 1.2 volts que vem para essa bobina, certo? Medindo as tensões aqui estavam ok. As tensões aqui estava tudo certo. Aqui nos pontos, que o que acontece? Primeira coisa, a gente mede aqui essa parte de standby, certo? Isso para defeito que a placa não liga, bip não liga. Então a gente verifica primeiro as coisas, as tensões aqui, as tensões estão ok. Fora isso, onde é que pode estar o defeito? O defeito pode estar nas USBs, né, com curto nas USBs, pode ser um problema de NAND, pode ser um problema de chipset. Geralmente é isso, tá? Algum outro caso, a gente pega, por exemplo, aqui o 1B1 ruim, mas como ele alimenta as USBs, então dá para considerar que seja na mesma parte das USBs, certo? Então, aqui estava ok. O segundo passo que eu fiz foi fazer as medições conforme a gente pode aqui, para ver se a gente tem algum indicativo de chipset ruim. E foi o que eu fiz. O que a gente faz para medir o chipset aqui? As tensões aqui estão ok. A gente vem aqui nesses pontos aqui, ó, tem 4 pontos. Deixa eu ver se vai dar para pegar. A luz está horrível. Aqui a gente tem 4 pontos, ó. Esses dois de baixo aqui são os mesmos pontos E e F do chip aqui, que são esses pontos. Então aqui a gente precisa, nos dois de baixo, a gente precisa ter 3.3 nos dois. E aqui também a gente precisa ter 3.3 nos dois. E aí nesse ponto aqui mais à direita, né, no canto inferior direito, eu tinha uma tensão de 0,68, certo? Mesma coisa aqui, como é o mesmo ponto, eu tinha essa mesma tensão. Então eu cheguei à conclusão de que o chipset estava ruim. Certo? Certo. O que eu fiz? Troquei o chipset. Antes disso eu já medi aqui nas USBs para ver se eu não tinha curto. Para eu medir nas USBs eu faço aqui. Você pode medir lá no 1B1,
Mas eu faço aqui, ó, a terra ponta preta aqui, ó, a terra ponta preta aí em qualquer lugar de GND da placa, certo? E aqui a gente tem, ó, as USBs, ó, aqui são 4 pontos, aqui são 4 pontos. Esse lado de cá é o positivo, é os 5 volts, certo? Então aqui não pode dar continuidade. Então, ó, por exemplo, eu colocando aqui, lá eu tenho uma resistência lá de 721. Tá ok, tá? Então eu não tenho curto nas USBs. Se eu tivesse um curto nas USBs, ele estaria ali com uma resistência próxima a zero. Às vezes um pouquinho mais, mas próxima a zero. Então eu não tinha curto nas USBs e já tinha identificado aqui que meu chipset estava ruim. Fiz a troca do chipset. As tensões aqui, nesses dois pontos aqui de 3.3, normalizaram, né? Os mesmos pontos daqui. Fiquei com 3.3 em cada pino. Mas mesmo assim, a placa continuava com o mesmo sintoma. E aí eu cheguei à conclusão que eu estava com a NAND ruim também. Essa placa aqui era uma placa Corona V2, certo? Ela está diferente aqui porque eu já fiz a conversão. Identifiquei a NAND com defeito, fiz a conversão, ela tornou-se uma placa Corona V1. Né? Você vê que a NAND SMD está soldado lá de cima. Aqui, ó, tá bem sujo ainda porque eu não limpei também, ó. Quer ver, ó, aqui contra a luz, dá pra ver que tem bastante fluxo, ó. Aqui soldei todos os componentes, bonitinho para fazer conversão. Esse esquema da conversão se acha fácil aí no YouTube, tá? Fiz a conversão, gravei uma NAND de Corona 16 megas e a placa ligou. Porém, ela ligou com um erro 0033 instantâneo, tá? 0033 geralmente é problema, geralmente é curto aqui nas memórias, na região das memórias ou na região da GPU. Geralmente é GPU, tá? Mas o que acontece? 0033 também é muito causado por esse capacitor que fica aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi vir retirar esse capacitor. Não resolveu. Como a placa estava muito mexida e eu percebi que esse regulador aqui já tinha sido mexido, saquei ele fora também. Mas continua, tá? Esse cara aqui também gera o 0033, como também 0023, tá? Já peguei esse cara causando. Mas a princípio não é ele, porque eu tenho um curto aqui realmente na região das memórias. Deixa eu ligar aqui meu multímetro de novo. Tá aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais de longe, ó. Vou colocar bem aqui na saída aqui do MOSFET. Ó lá. Tem uma resistência de 1, né? Isso me acusa um curto, né? Mesma coisa aqui no positivo do capacitor. Ó, tá aí. Vamos ver aqui nas memórias, ó. Muito provavelmente eu vou ter curto aqui também. 0,1 de um lado do capacitor, 0,1 do outro lado. Estou medindo nesse capacitor aqui das memórias. Então, eu tenho um curto aqui na região da GPU ou das memórias, tá? As memórias aqui estão bem feias, assim, com bastante resíduo de fluxo e tal, e eu não limpei agora e não vou limpar agora. Próximo passo que eu vou fazer agora vai ser retirar essa GPU fora e ver se o curto some da placa. Se o curto sumir da placa, eu sei que o curto estava na GPU ou nas esferas, porque como já foi soprado ar quente aqui, pode ter acontecido de ter colado uma esfera na outra. E aí gera um curto também, certo? Então eu vou tirar a GPU fora, vou medir a placa. Sumiu o curto daqui, aí eu vou para o lado da GPU, vou medir a GPU. A GPU está em curto? Se tiver em curto, vou substituir a GPU. Se ela não estiver em curto, eu somente faço rebale nela e coloco ela aqui novamente, porque aí provavelmente era alguma das esferas. Também pode ser memórias ou algum dos componentes aqui que trabalham na mesma linha das memórias, certo? Então, basicamente é isso. Essa placa aqui não é de cliente, essa placa é minha, como eu expliquei no começo do vídeo, e essa placa eu não vou vender ela, não vou negociar, porque ela tá tão feia, tão suja, né, tão maltratada, que não compensa eu fazer, para começar não compensa eu fazer o reparo que eu fiz, né? Por exemplo, uma troca de chipset, uma conversão, uma troca de GPU, digamos que seja isso, mais a instalação de um chip que eu vou ter que instalar, não teria como cobrar alguma coisa de cliente nem vender essa placa, porque não compensa. Essa aqui vai ficar para fins didáticos mesmo. Eu vou ficar com essa placa aqui para mim, com RGH, colocar um bom HD nela, porque eu vou colocar ela nessa maquininha aí. Essa maquininha aí foi um cliente que me deu, que ele inclusive é inscrito aí do canal, ele me conheceu pelo canal, e ele trouxe alguns games aqui já para fazer manutenção, tá? E ele trabalha com essas máquinas aí arcade. Trabalha mesmo, o profissional, né? A profissão dele são essas máquinas. E aí ele me deu essa máquina aqui. E ela tá sem placa, tá? Ela era de um cliente dele e tal. E ele
com muita boa vontade me deu, e eu feliz da vida, só que agora que eu vou poder mexer nessa máquina aí. Minha esposa andou com alguns problemas de saúde, e eu na correria aqui, então não deu. Agora que eu vou mexer. Então será essa plaquinha que vai para ela, certo? Próximo passo, vou trocar a GPU, ou melhor, vou tirar a GPU, fazer as medições, e próximo vídeo aí, já pretendo estar sem curto nessa região aqui, certo? Valeu, até mais!